Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, dia 6 de março, antevéspera da primeira final do Campeonato Gaúcho, que acontece sábado às 15 para 6 da tarde na Arena, o Clássico Grenal 445. Vamos falar bastante sobre esta decisão e também outros assuntos de maior relevância até às 9h30 da noite. Você pode nos acompanhar e deve nos acompanhar através dos canais 20 e 520, na Masper TV e também da Claro Net para todo o Rio Grande do Sul, e também nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, e também através das retransmissoras que fazem também parte do Dois Toques. E ainda no canal 575 da Parabólica, você sintoniza lá e também pode acompanhar a Masper e o nosso Dois Toques. Dois Toques sempre para a Simer, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Esta instituição genuinamente gaúcha, que agora em 2025 chega à casa dos 112 anos. E também do Grupo Aspecir, o patrocinador master do Esporte Clube São José, que atua no ramo de previdência, seguro de pessoas e proteção para a sua família. Isso porque o São José está em meio à disputa aí do torneio do rebaixamento. Ontem venceu a Avenida, reassumiu a ponta, está mais tranquilo, agora joga com o Brasil de Pelotas também em casa, está muito perto de permanecer na primeira divisão. O Clássico Brapel ontem terminou empatado, Pelotas perdeu pênalti, terminou em briga para variar, e a dupla Brapel aí a perigo, né, de retornar para a divisão de acesso, assim como a Avenida. Nada está decidido, mas o São José está encaminhando aí a sua permanência na elite do futebol gaúcho para 2026. E em seguida, já também após o Campeonato Gaúcho, claro, tem uma pausa aí após a disputa do torneio do rebaixamento, ainda tem alguns dias até o início da Série D Nacional. Muito bem, dito isto, vamos apresentar os nossos convidados desta sexta-feira. Começamos aqui hoje todo de amarelo, Paulo Matos. Passou um calorão para chegar hoje aqui, né? Mas está tranquilo, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Fiorinho. E muita expectativa para esse 445 Grenal aí, Paulo. Obrigado, Fiorinho, pelo convite. Boa noite aos telespectadores. A expectativa é grande, né? A expectativa é muito grande, é um Grenal que a gente não sabe realmente o que vai acontecer, porque o Grêmio ainda está se conhecendo, o Internacional está com a equipe formada, mas a equipe do Grêmio é uma equipe de qualidade. Vamos esperar para ver o que realmente vai acontecer, mas eu acho que vai ser um grande jogo que vai ser decidido nos detalhes. Eu queria aproveitar aqui... E esperamos que esses detalhes sejam dentro das de quatro campo. linhas. Exatamente. Chega de muita confusão fora. Queria aproveitar aqui e mandar um beijo para minha mãe, Sim, que está completando 90 anos hoje. Opa, grande beijo para ela. Eu espero Qual o nome dela? Amália. Amália. Dona Amália? Amália Matos. Muita saúde. Eu espero seguir o caminho dela, né? Verdade. Também hoje conosco aqui, Luiz Eduardo, grande zagueiro, atuou no Grêmio, atuou no Atlético Mineiro e entre outros clubes, Palmeiras, e atuou no futebol espanhol também, foi campeão da Copa do Brasil, foi ex-campeão gaúcho, tem um vasto currículo, agora está a serviço do Soledade, um trabalho inovador aí em parceria com a Associação Argentina. Obrigado, Luiz Eduardo. E como é que é essa sensação em você que por muitos anos esteve dentro de campo, nesses dias que antecedem um Grenal decisivo? Boa noite, Luiz, obrigado pela presença. Boa noite, Ferinho, é um prazer estar aqui. Boa noite aos amigos da mesa aqui. Cara, é um pouco complicado a gente querer fazer qualquer tipo de prognóstico, né? Caso eu e o Paulo, que a gente já jogou o Clássico, a gente sabe que é uma gangorra muito grande. E eu acho que por mais que o Inter já tenha um time montado, e o Grêmio está se remontando, os jogadores que chegaram há pouco mais de um mês aí, mas a gente vê que são jogadores com qualidade técnica muito acima da média, então eu acho que pode até fazer uma diferença. Na nossa época a gente tinha aquela questão, quem estava sempre acima do outro, sempre tinha um problema
correria um problema no Grenal, que geralmente o time que estava um pouco abaixo sempre era o vencedor do clássico, entendeu? Mas é jogo jogado, né? A única coisa que me preocupa mais é a questão do disque-me disque, né? E aí daqui a pouco mais pode acarrentar o que está acontecendo em vários estados do nosso país aqui, a questão de uma torcida esperar a outra para ver. Eu acho que o torcedor tem que ir a campo para torcer para a sua equipe, e o resultado é decidido dentro do campo ali. O que eu mais torço é para que isso aconteça, que seja as coisas ocorram dentro do campo e que fora do campo os torcedores brinquem, porque são dois clássicos, vai ter o primeiro na Arena, o segundo lá no Beira-Rio, para que não aconteça nada demais. Quando é que foi o teu último clássico, lembra? O meu último foi em julho de 90, quando eu fui para a Espanha. Julho de 90. Valladolid, talvez, né? Não, Vila Real. Valladolid. Talvez foi o melhor clássico, né, e aquele que representou mais na minha vida, porque sabia que era o meu último jogo dentro do clube, por onde eu vivi por 10 anos, né, e pelo fato de ter raízes ali dentro, então foi um clássico para mim que ainda está na memória. Muito bem. Recebendo aqui também o diretor do futebol feminino do Internacional, também na grande expectativa aí para essa decisão do Campeonato Gaúcho, seu Elis Rodrigues Filho. Boa noite, seu Elis. Obrigado pela presença. Boa noite. Como é que está o coração aí, batendo mais forte depois de amanhã? Boa noite, Flávio. Boa noite, a imensa torcida colorada. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, esses dois ícones do Grenal. Eu acho que muito feliz de estar participando nessa noite aqui com vocês. E de verdade não esperava que estaria compondo a mesa com dois monstros da Clássico Grenal, que eu acho que esses caras... Monstro quer dizer que... No bom sentido. Bom sentido, não que sejam feios. Não, né? é que eu te digo assim... O Paulo até um pouquinho feio, mas o Luiz Eduardo tem mais uma Mas o estampa Luiz legal. Eduardo é o seguinte, esse julho de 90 dele, quando foi uma alegria para ele ter ido para lá, e para mim foi uma alegria ele ter ido embora do Grêmio, entendeu? Ou seja, que já facilitou Que um bom pouco. que foi para a Espanha. Ainda bem que foi, porque tinha que ter ido para o Japão, para ficar mais longe, para não ter perigo de voltar, né, Flávio? Mas, cara, o coração é o coração do torcedor, o coração de torcendo realmente para que tudo se resolva dentro das quatro linhas. O Luiz pontua muito bem, diz que, né? E isso me preocupa muito, ainda mais hoje atuando como dirigente de futebol. A gente ataca muito essa questão do... Ele torce para esse, ele torce para aquele, mas essa vida é assim, todo mundo vai torcer para alguém. O que a gente precisa é ser profissional, a gente precisa ser sério. É isso que eu torço para que esse Grenal seja bem dirigido, bem jogado, porque não adianta a gente cobrar profissionalismo dos jogadores se o entorno não tá abraçando essa causa. E eu ouvi com muita atenção quando o Luiz falou torcer para que não aconteça o que havia acontecido em outros estados. E isso é uma coisa que me preocupa, que é uma coisa que eu tenho falado muito com meus amigos. Nós estamos à beira de uma tragédia. Essa maldita da rede social que facilita a vida para um monte de coisa, facilita para o bem, mas facilita para o mal. Essas combinações de brigas e tal ocorrem ali, que é um ambiente que é mais difícil de inibir essas coisas. Então a torcida é que seja um jogo bonito, como era o Clássico Grenal. Pô, todo mundo passava aquela coisa bonita, o domingo era diferente. O domingo de Grenal era diferente, tu acordava às 8 da manhã, tu ficava... aquela coisa. Então, na torcida para que seja um grande clássico. Aproveitando o seu Elis, e justamente hoje, o convite a pedido e para dar o espaço aí para a gente também ouvir o outro lado. Ontem, o Fabrício Neves Corrêa teceu algumas críticas aos dirigentes aqui no nosso espaço do Dois Toques, e seu Elis pediu o espaço para falar. Está aberto aí. Obrigado. Para depois a gente já entrar diretamente nas questões do jogo. Não, te agradeço. Realmente, ontem eu estava assistindo teu programa e me chamou a atenção o teor da fala de um árbitro que teoricamente apitou em grande nível e que diz que se retirou do futebol profissional, mas continua apitando. Né? Amistosos, jogos no interior da base. Né? E aí, quando ele tem uma fala criticando os dirigentes, que alegadamente os dirigentes dizem que não ganham nada, mas no fundo todo mundo sabe que ganha. Para nós era interessante que ele dissesse o que nós ganhamos. Seria importante. Assim como, por exemplo, nós tivemos dois dirigentes nossos que por não falarem, nem insinuarem nada perto disso aí, estão sendo citados no TJD. Sim.
Todos foram entrar no mesmo pacote. Ou seja, entendeu? Estão sendo citados. Porque qual foi a fala do Alessandro? Nenhuma. Qual foi a fala do Barcelos? Nenhuma. E aí, num programa local, com uma grande audiência, vir insinuar que dirigente ganham coisas, eu acho que no mínimo beiraria um pedido de desculpas. Uma retratação pública. Porque eu te digo, eu estou há 1 ano e 2 meses no futebol feminino do Inter, certo? A única coisa que eu ganhei foi barba branca, mais branca do que já estava, e mais queda de cabelo, e barriga, porque a preocupação do dia a dia... Incomodação diária. Dirigente pode ter problemas, não vou te dizer que não, mas toda profissão pode ter um problema. Só que nós somos abnegados. Nós estamos lá sem R$1 do clube. E não estamos cobrando. E nem estamos reclamando. Eu só acho que a gente tem que ser respeitado. Eu só acho que a gente tem que ser respeitado. Porque eu tenho mulher e eu tenho filho. E tenho amigos. E o que acontece? Ano passado, o Internacional fez a maior transação do futebol feminino brasileiro, 3ª maior do mundo. E aí me vem um cidadão desse insinuar que dirigentes ganham. Ganham o quê? Diz o que o dirigente ganha. Mostra. Aqui nós estamos aqui com 2 ex-atletas que continuam na luta. Certo. Eles continuam na luta, continuamos lutando. Então a gente clama por respeito. Por respeito à nossa atividade. Em respeito à nossa atividade. Entendeu? Essa questão do corporativismo, de defender uma categoria, nós não temos uma associação de dirigentes de futebol. Nós não temos essa associação. Mas é o seguinte, a gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então acho que a gente precisa de respeito. A gente precisa... Abre mão da família, abre mão de família, abre mão de... Aniversário de parente tu não tá, aquela aniversário... Às vezes até um Natal, um Ano Novo tu perde também. Por exemplo, teve 2 dirigentes do Internacional que passaram o Ano Novo tentando negociar, fora do país, negociando o Bernabéu. Será que esse cara não merece respeito, cara? Agora, vir insinuar que dirigente de futebol ganha alguma coisa, diz o quê? Diz pra quem? Dá nomes. Não pode botar todo mundo na mesma vala. Não pode botar no mesmo... Até porque a nossa entidade não está sofrendo nenhuma intervenção. Nós não tem ninguém lá dentro acusado de nada. Não tem ninguém acusado de nada. Entendeu? Então é só isso aí que a gente queria deixar bem claro, pontuar, certo? E se tiver alguma coisa para falar sobre dirigentes, venha e dê nomes. Não jogue ao ar, porque daí fica ruim. Fica ruim porque todo mundo se sente ofendido. Eu, particularmente, me senti ofendido assistindo o programa ao lado da minha esposa. Entendeu? Obrigado pela audiência. Então, gente, era só para... A gente queria pontuar isso aí, Flávio. E obrigado aí pelo esse espaço, mas eu acho que... É o mínimo que a gente que esse esclarecimento está necessário, entendeu? Porque, tipo assim... porque dirigente ganha. Ganha o quê? Vem aqui e diz, então. Pega na frente do dirigente e diz, tu ganhou isso. Tu recebeu aquilo. Vem aí, fala aí. Tá. Obrigado. Certo. Concedido, então, espaço aí para o seu Elis. E depois, se o Fabrício Neves quiser, também está aberto aqui, se ele quiser mais algum esclarecimento aí, o Dois Toques está aberto aí. Paulo Matos, e pelo fato de jogar na arena aí, o Grêmio vem de uma vitória, a vitória eu digo nos pênaltis, a classificação que levou para a decisão, mas o futebol não está agradando. Não tem gosto. O que tu avalia até o momento do trabalho do Quinteiros? E pode também dizer aí o que está achando do trabalho do Roger. Só isso? Só. Por enquanto. Depois tem mais. A gente está vendo no Quinteiros, que o Luiz já falou, eu comentei no início, que está chegando um jogador a cada tempo, a cada época, ele ainda não conseguiu trabalhar 30, 40 dias com o mesmo grupo, como estão se conhecendo os atletas. A gente ouve muito falar, tem dentro de campo o jogador não sabe o fulano não sabe o nome do Beltrano. Isso aí dificulta bastante. Mas a qualidade do Grêmio hoje, individual, ninguém tem o que comentar. A individualidade do Grêmio hoje é espetacular. Como o Inter tem um time bem formado, o Roger já está com aquela equipe ali já faz quase um ano, né? 6, 7 meses, então ele já tem mais um encaixe da equipe que o Quinteiros não encontrou ainda, mas vai encontrar, está encontrando. Mas individualidade, eu acho que se comparam, o Grêmio é um pouquinho superior, né? Pela qualidade dos seus jogadores. Não provou dentro de campo ainda. Pode ser que
que isso aconteça, e no decorrer dos jogos vai acontecer. Mas a dificuldade de Grenal, ou você está... Às vezes você está mal, o outro está super acima o Inter acima do Grêmio, o Grêmio acima do Inter, o Inter vai lá e ganha, o Grêmio vai lá e ganha. Então, é dentro de campo que se resolve. Quem falha menos vai levar os pontos da partida. Historicamente sempre foi assim, né, Luiz? Sempre. Não existe outra. Por exemplo, o Grêmio faz tempo que não ganha um Grenal. Né? O Inter faz tempo que não ganha dentro da arena. Então, sempre tem uma hora de quebrar o tabu. Mas sabe que eu acho, pelo menos minha maneira de pensar, eu acho que hoje os estádios não existe mais o que era antigamente Beira-Rio e Olímpico. Eu acho que os estádios de Grêmio, de Inter, da maioria dos grandes clubes, já não beneficiam o time. Só o empurrão da torcida não resolve. Não existe mais. Exatamente. Então eu acho que o que está se sobrepondo em relação à questão da casa do adversário ou não, é a questão dos esquemas táticos dos seus treinadores e o que os seus jogadores estão fazendo dentro do campo. Acho que o Inter hoje está mais ajeitado do que o Grêmio, só que a qualidade dos jogadores do time do Grêmio são jogadores que a maioria deles jogou na Europa. Então, são jogadores que já estão acostumados com grandes jogos e isso faz uma diferença enorme. Então, eu acho que vai ser um jogo de detalhes, entendeu? Eu acho que nem Grêmio, nem Inter entra. Talvez o Inter com um pouco de vantagem, mas eu acho que hoje, para mim, dá de igual para igual. Para mim, vai ser decidido no último jogo lá no Beira-Rio. E esses detalhes passam pela arbitragem? Não. Eu sempre fui contra isso. Ou chega dessa ladainha toda, desse mimimi aí? Eu sempre fui contra isso. Joguei aí no Grêmio aí por 10 anos, desde a base até o profissional. Fui várias vezes capitão. E sempre falava para os jogadores para entrar em campo e fazer a sua parte. Deixa o árbitro. Não é que um cara só vai cuidar de 22 jogadores. Faça com que o árbitro se sinta à vontade dentro do campo. Eu estava assistindo o Real Madrid, Atlético Madrid, terça-feira. Cara, ninguém chegou para conversar com o árbitro. Eles não encostam? Ninguém chegou, ninguém gesticulou para conversar com ele. O cara apitava e todo mundo ficava quieto. Cara, então deixa. Foi um jogo bonito de se ver. Foi uma coisa que, por exemplo, todo mundo assim, ó. É um espetáculo. É um espetáculo porque os caras entram para dentro do campo para jogar futebol. Exclusivamente isso. E se o dia que a gente tiver essa cultura de fazer isso aí, vai ser uma tranquilidade. Espetáculo foi ontem, por exemplo, PSG Liverpool. O Alisson fez, acho que umas 8 ou 9 grandes defesas. O PSG massacrou, o Liverpool ganhou de 1-0. Foi lá na França o jogo. Foi um baita jogo da Champions League. Não, e outra coisa, Fiori, a dedo do que o Luiz falou, nós estamos triturando a arbitragem do Rio Grande do Sul e estamos trazendo a arbitragem de fora que está sendo contestada nos seus estados. Também. Eles não estão apitando lá porque alguma coisa aconteceu também. Aí trituram aqui, traz um que é contestado lá, e aí? Pois é. E o Kleinson não vai apitar agora porque ele está a serviço da Libertadores Sub-20, né? Está a serviço da Comebol, senão ele estaria indicado. Mas papo de arbitragem à parte, o que interessa é que tenhamos um grande jogo no sábado, depois no outro sábado lá no Beira-Rio. E pelo que a gente acompanha aí, pelo menos tem se caracterizado aí nos últimos jogos, parece que agora ele está conseguindo se enquadrar no time, é o Valência, né? Que não perdeu o Grenal desde que chegou. Né? É verdade. Eu particularmente, eu tenho uma opinião muito específica sobre o Valência, que aquelas coisas do nosso Rio Grande do Sul, né? Um traz um cara, tu tem que ir lá buscar um outro que seja parecido, equivalente, ou aquelas coisas todas. E então, só que o rival trouxe o Soares, aí nós tínhamos que devolver uma contratação no mesmo... Só que são características completamente diferentes. Um era matador e o outro é um bom atacante. Simples. Um era matador e o outro um bom atacante, né? Em relação a essa questão da arbitragem, eu só discordo num aspecto que é o seguinte. Nós estamos sendo apitados por uma questão de falta de preparo. E isso o Paulo... Ou os jogadores que são muito chatos e não deixam a arbitragem em paz também. Também são, tem isso. Só que isso faz parte do futebol. Ou o que o árbitro faz ou deixa de fazer vai enervando também. O Luiz encostava no árbitro e dizia, se der falta para eles, para nós, vai ter que dar para eles também. Era essa coisa. Fazia isso também, Paulo?
Chegava junto também? Claro que sabe chegar. Não, naquela época era Marcília, era... Não tinha como. Não, mas eu cansei de chegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Bosquila, que era uma pessoa que ninguém gostava, mas eu tinha uma amizade com ele. Eu, às vezes, chegava com o Bosquila, um jogo lá na Vila Belmiro, lá contra o Santos, o Paulinho Maquirara, a gente chegava, encostava nele e se atirava no chão. E a Vila Belmiro lotada começou a pressionar o árbitro. Eu cheguei para ele, Bosquila, pô, tá te jogando contra a torcida. Deixa eu dar uma chegadinha nele pra amenizar. Pra ele sentir pra te apitar com razão. Aí eu fui. Dá uma amenizada, né? Deu uma chegadinha nele, ele caiu, o Bosquila foi e deu cartão amarelo pra ele. Ele falou, tá, eu apanho e eu vou ganhar cartão amarelo. Eu disse assim, não, mas tu tá fazendo isso pra tu tá jogando contra a torcida. É isso aí. Cara, depois o cara jogou, não caía, não tomava mais falta, foi o jogo inteiro. Então existe esse tipo de coisa. Entendeu? Só acontece. Isso aí o futebol assim, sempre foi permeado desse tipo de postura. Mas era uma coisa que é interessante. Todo futebol antigo, até ali os inícios dos anos 90, era pautado por um respeito. Só o que acontece, o futebol veio subindo, como diz o Luiz, robotizado. Robotizado, então o que acontece? Ninguém pode falar com o árbitro. Calma aí, cara, não é assim também. Só o capitão. Tem umas coisas. Aí tu cria um empoderamento, um endeusamento que não faz sentido para o futebol, porque o ator principal do futebol é o jogador. Juiz bom é o que passa desapercebido. Só que o que acontece? Hoje é fácil, o que acontece? Muitas das situações, o árbitro chega, ele quer intimidar o atleta. Cara, tu não pode chegar num atleta, num Alan Patrick, ou num Monsalve, ou Vila Sante, não pode chegar querer intimidar esses caras. Esses caras são os protagonistas do espetáculo. Entendeu? Tu não pode fazer isso aí. E aí tu vai vendo, cara, o que acontece? Aí criou-se a tal da subjetivo. É uma análise subjetiva. Não, mas peraí, cara, se a regra tá ali, não é só subjetividade aquilo ali, tem que ter um ponto objetivo. Então faz o teu trabalho bem feito, que fica tudo certo. Só que hoje, o que acontece? Hoje os caras, eu te conto, Fiorim, escuta isso aqui, Luiz, no Grenal Sub-15 de futebol feminino, numa quarta-feira de noite, o árbitro sai escoltado por 6 brigadianos. No Sesc, não? No Sesc. No Sesc, me lembro. Ele sai escoltado por 6 brigadianos. Mas por que tu vai, no futebol de base, sair escoltado? Tu entendeu? Mas o senhor sabe o que eu acho? Eu acho que a prepotência de alguns estão generalizando. Isso aí. Não são todos que são prepotentes, mas alguns são prepotentes que se acham que apitam mais do que apitam. Mas não são todos. Então aí estão generalizando e desrespeitando o geral, que não é. E aí tu fica naquela questão do seguinte, por exemplo, tu vai ver, de quanto em quanto tempo tem um treinamento, uma atualização dos árbitros? Só quando aperta o cerco, aí resolve fazer um encontro lá na CBF. E essa prepotência que é de alguns, isso aí. A imensa minoria, mas é contra eles próprios, né? Aí revolta o torcedor, revolta a imprensa, revolta vocês dirigentes, vocês atletas, né? Tu já vai pro estádio condicionado. Eu sei que tu fala, Paulo. Eu lembro que tinha um colega meu que jogava futebol de salão antigamente, na Várzea lá. Logo quando tinha o Choco, quando a CBF estava com aquele baita time, e o árbitro apitou um jogo da CBF. Ele se orgulhou que 2 minutos de jogo ele tinha dado um cartão amarelo pro Choco. Aí? Tu entende, Paulo? Já foi com esse objetivo, então? Ou seja, tu entende por que daí tu começa? Conduzir o espetáculo. Aí tu parte daquela premissa que é o seguinte: o que é o árbitro? O árbitro é o jogador de futebol que não deu certo. Porque ele vai dizer, tu não vai pegar um guri de 8 anos, se a gente sair daqui para a escola estadual, municipal e particular, nós entrevistar 30 meninos de cada escola, eu duvido que alguém vai dizer que o sonho dele é ser árbitro de futebol. É verdade. Não é? É verdade. Quem é o menino que sonha em ser árbitro de futebol? E a grande parte dos árbitros de futebol tem outra profissão. Outra renda. A não ser os Ou tentou jogar, não conseguiu, é frustrado e vai. E a grande parte deles são professores de educação física, e é isso que o senhor falou. O cara achou o grande mérito dele dar cartão pro Choco, mas o grande mérito dele era ter feito uma grande partida. Exatamente. É isso aí. Passar desapercebido. E muitas vezes, não é só aqui, de uma maneira geral, no Brasil inteiro, a arbitragem está num mau momento. Péssimo.
é em Minas, é na Bahia, Rio Grande do Norte, São Pernambuco. Paulo agora, final de São semana, Paulo. você lembra? Daí nós trouxemos para cá. Um erro E clamoroso. nós vamos pra lá. Um erro clamoroso que eliminou o Novo Horizontino, a favor de São Paulo. Uma Novo Horizontino, falta, né? Novo Horizontino que tem como gente de futebol lá o goiano, né? Então, até saiu uma nota oficial do Novo Horizontino nas redes sociais hoje lamentando e todo mundo esteve ao lado do Novo Horizontino, mas o resultado foi 1-0 para o São Paulo, não volta atrás mais. Não volta. E imagina se acontece um erro desses num Grenal. A polêmica vai ser maior. É um ano, né? Nós vamos há um ano falando nisso daí, né? Não, mas daí a gente não pode falar porque vem de fora. Agora nós estamos com isso aí, né? É. É que nem, por exemplo, a questão do VAR. O VAR veio para facilitar. Mas, cara, o que acontece? E isso é uma coisa que eu acho um absurdo. E nós temos excelentes árbitros de VAR aqui, mas não sei o que está vendo. É que acontece, tu tem o seguinte, muitas das vezes... É o primeiro ano. Mas não pode acontecer tantos erros e equívocos como estão ocorrendo. Não, mas tu quer ver, Fiorinho, o que às vezes tu visualiza ali? Às vezes tu visualiza aquela questão seguinte, o cara cometeu uma falha no domingo. E não é só para Grêmio e Inter. Não, é contra geral. Juventude, Geral, contra Avenida, geral. Brasil. Todo Aqui, mundo. ó, ele cometeu uma falha na rodada do final de semana. Na quarta-feira, onde é que ele tá? Na cabine do VAR. É verdade. O Bis não apitou mais, o Bis só tá no VAR. Tá só no VAR. E o Douglas, até acontecer essa lambança toda no jogo do Grêmio e Juventude, até a temporada anterior ele estava apitando normalmente jogos do Campeonato Gaúcho. Aí foi pro VAR e aconteceu essa situação ainda. Mas eu acho que ele foi... Eu acho que uma falha muito grande. Uma falha gritante. Reconhecido por todos, né? Ali, eu não sei, eu conheço o Douglas. O Douglas é um cara bom, um cara de caráter. Gente boa, meu amigo. Todo. Houve um erro, Sim. mas o ser humano ele erra. Fazer o quê? Assim como o centroavante que treina a semana inteira pênalti, por exemplo, uma decisão de pênalti, olha acerta todos no treino, chega na hora. Olha o zagueiro do Pelotas ontem lá no Bento Freitas. Viu o pênalti que ele cobrou? Mandou aqui em Porto Alegre. Na hora encurta, a trave é pequenininha. E perdeu o jogo, né? Perdeu o jogo e pode cair, né? Junto com o Brasil. Mas eu sabe que eu vi esse lance que todo mundo comenta de Grêmio. Monsalve. De Grêmio e Juventude aqui. No momento que eu vi o lance, para mim é pênalti. Como zagueiro que eu joguei, para mim foi pênalti. Mas depois eu vendo o lance várias vezes, de ângulos totalmente diferentes, o zagueiro do Juventude bate na bola primeiro. É que muitas vezes o ângulo que você assiste até, te limita, né? Eu posso até estar errado, mesmo sendo o torcedor do Grêmio, sendo eu jogador do Grêmio. O que me parece, e até o que os áudios comentaram ali, que primeiro ele tocou na bola, depois ele bate no Monsalve, isso é real. Isso dá pra gente ver ali. Agora, é lógico, vai da interpretação do árbitro. Acho que o VAR, em muitos momentos, está atrapalhando as arbitragens. Acho. Também acho. Entendeu? Porque tiraram... Chama para determinados lances, não chama para outros, não tem uma padronização. Não tem critério. E tiraram a autonomia do homem de dentro do campo. Que antes ele decidia, estava decidindo e pronto. Agora não, ele decide, o VAR chama, não, tu não pode. Ou o cara que está lá apitando o jogo não dá, por falta de convicção, mas por isso se baseia no VAR. E aí o VAR crava ele, também acontece. O Bandeira hoje em dia, qual a função do Bandeira hoje? O Bandeira ele tem um lateral, ele espera o juiz sinalizar para levantar. A mesma coisa, Luiz, foi aquela falta no meio do Camilo, que ele pegou a primeira bola também. Sim, a mesma coisa. Talvez seja por isso. Aí ele foi no VAR naquela, por que não foi na anterior? Acho que a falha dele foi aí. Isso, agora, quando eu digo que falta ética, falta comprometimento, naquele lance que todo mundo acordou que foi falta do Gustavo Martins, um belo gol de bicicleta lá que ele fez, classificação do Grêmio. Já se retratou tudo, é verdade, a TV Record esses dias botou a foto de um jogador que supostamente era do Juventude, na verdade era o Fernando Sobral do Ceará. Sim. Não poderia ter colocado aquilo. Aí só que daí é o seguinte... Corrobora mais ainda para um clima bélico. Não, daí tu cria é o que eu tô falando para você da questão da rede social. Aí tu cria um cenário, cara, tu tá instigando, cara, tu tá instigando que no próximo dê um problema maior. Tu tá instigando porque, tipo, parece cara com o rosto aberto. Cara, tem que ter cuidado, gente. E dava pra ver que não era. Não tinha nada a ver com o cara. Mas faz pouco tempo atrás botaram até uma imagem nas redes sociais. Foi feito um gol assim no Beira-Rio.
De bicicleta. Foi do Damião contra o Flamengo? Contra o Flamengo, exatamente igual, idêntico, valeu o gol. A diferença... Então mudou a regra? A diferença do lance contra o Juventude e do Flamengo foi que o Léo Moura virou de costa. E o cara veio de frente. E o campo de frente. Mas a situação foi a mesma. Entendeu? Mas ali o Gustavo pega na bola. Pega na bola. Não pega o cara de jeito nenhum. O cara pode até pegar depois a parte... Não pegou, não. Não, eu digo assim, essa parte daqui pode ter encostado no rosto do cara. Mas o pé do Gustavo Martins não pegou. Pegou na bola. Entendeu? Só que os caras vão criando essa animosidade, né? E muitas vezes eles dão... Infelizmente, eu tenho que dizer isso, muitas vezes os caras dão motivo, né, cara? Não. Por citaste bem, por falar em dar motivo, olha, nós estamos aqui adjetivando, conjeturando em cima de redes sociais, e o que sai na mídia, enfim. Olha o que saiu ontem aí nas redes sociais, vê se não é pano para manga também. Vou mostrar para vocês aí. Isso, mostrar a camiseta aí. Olha só, na véspera da decisão aí. Camisa octa do Grêmio, com a bike do lado ali. O pessoal já está dizendo que essa postagem está lá fixada no vestiário do Inter já. Isso aí não dá pano para manga? Mas aí... Se é fake, não é, mas saiu nas redes sociais. Mas aí eu vou te dizer, cara. Aí vocês me desculpem. Ou vale a corneta? Eu acho que faz parte do futebol isso aí. O que não faz parte do futebol é soco, pontapé, pedrada. Isso não faz parte do futebol. Isso aí vale muito no vestiário, né? Mas claro. Luiz, sim. Luiz, como é que funcionava o vestiário há 20 anos atrás? Não era assim? Não, a gente pegava, chamava o Jorge Vera, o Jorge não dava entrevista. E também tem o seguinte, né? Se tu for na Arena sábado, já vai ter o pôster do campeão lá sendo vendido. Exatamente. Mas olha como é que é. E vice-versa. Exatamente, cara. Ou seja, aí é que tá. A flauta... Vão estar vendendo os dois posters lá no sábado. A flauta sempre fez parte do universo do futebol. A flauta sempre fez parte do universo do futebol. Isso aí não tem o que discutir. Ou seja, eu me lembro antigamente, cara, tipo, era Renato e não sei, um nosso lá, que é o seguinte, ó, quem perder paga 10 cesta básica. E ferra-se, vai pagar, quem perdeu vai lá e tem que ir lá entregar a cesta básica. Quem gostava de dar um chega pra lá no Renato era o André Luiz, né? O André Luiz gostava de dar um... Mas tinha mas era tudo amigo, né? Fazia parte. Era um cara, era amigo, por exemplo, o Luiz Fernando Rosafolha era meu parceiro. Pinga era meu parceiro, a Luiz era meu parceiro. Tudo gente boa, né? Tudo gente boa, entendeu? Mas só que chegava, é clássico. É isso aí. Pô, teve época lá que, por exemplo, teve um colega, um amigo nosso, um colega, que eu não vou nem dizer o nome, trocou de camisa e quase apanhou dentro do vestiário do Grêmio. Entendeu? Mas tinha isso. Até o nosso apresentador titular aqui tá na praia, é o amigão do peito, o Cadu, né? Cadu muito te entrevistou também. Amigão do peito do Paulo Matos também. Tu lembra? O Paulo Matos tá brigado com ele. Tô obrigado, tô de mal com ele. Não brinca mais contigo. No interior, tu lembra? Aquelas brincadeiras que os caras fazem no interior, quem perde o Grenal puxa do time adversário na carroça. É isso aí, cara. Mas o senhor falou a coisa certa. O que estragou foi as redes sociais. O extra-campo. É isso aí. E não tem que levar para dentro. Eu assisti ontem o Brapel, foi mais pancada do que futebol. Outra coisa que acabou com o futebol também é a proximidade da reportagem com os jogadores. Vocês estão aqui porque vocês estão em outras atividades, enfim, militaram muitos anos no futebol. A gente, para trazer jogadores hoje em programas, fazer entrevista especial, é uma dificuldade. Não tem mais aquela relação, por exemplo, que a Cadu tinha com vocês. Hoje a gente não tem mais aquela proximidade de chegar e entrevistar os caras. Olha o cara é fantástico. E as coletivas também têm que fazem parte aí, coletivas das rádios identificadas, então... Antigamente, quem escolhia para entrevistar... Nada contra os identificados. Antigamente, quem escolhia para entrevistar eram os repórteres. Sim. Hoje é o clube, né? É assessoria. Mas olha o que eu digo, por isso que eu digo essas coisas de redes sociais e eu vivo delas. Tem que ter muito cuidado que fala e que escreve. Olha que coisa fantástica que era o final de uma partida, aqueles repórteres na beira do gramado, velho. Hoje a TV diz que suja. Hoje tu não pode entrar no estádio. Não dava 5 minutos, já estava todo mundo dentro do vestiário. Entrevistando todo mundo. Daqui a pouco o cara tava lá, os caras pegavam o repórter e jogavam o cara na banheira. Hoje não pode olhar para o lado, não pode respirar, não pode fazer nada. Ficou muito chato. Foi muito restrito o trabalho. Mas quem sabe uma hora isso aí melhora. Recados importantes aí
nossa central de imóveis, venda, locação de condomínios e administração, que fica lá na Rua Cidade Baixa, na José do Patrocínio, bairro Cidade Baixa, Rua José do Patrocínio, 385, os telefones estão na sua tela aí, entre em contato e agende com o Domênico a sua visita até a central de imóveis. Recado da SOS Telhados, as intempéries, o mau tempo, não tem dia, não tem hora, e também aquele serviço de lavagem e impermeabilização de lojas e pisos, lajotas e pisos. 999-62-62-27, WhatsApp para você entrar em contato. E também Casa dos Pneus, lá na Avenida Ceará 1055, prorrogada a promoção lá da revisão para o seu veículo, montagem, balanceamento, geometria, na compra de 4 pneus, tu ganhas tudo isso e pode pagar até em 10 vezes sem juros na Casa dos Pneus, lá na Avenida Ceará 1055. Intervalo, já já a gente volta com mais 2 toques para você. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz um aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. De volta com nossos 2 toques desta quinta-feira, aqui na Masper TV e nas outras emissoras que retransmitem o nosso programa pelo interior e pelo Brasil. Recado importante é que começa hoje aqui da Unimed,
esta nova campanha. Março, carência zero Unimed Porto Alegre. A sua saúde não pode esperar. Neste mês, novos clientes e empresas a partir de um colaborador têm carência zero para consultas e exames simples. Escolha o melhor plano para você ou a sua empresa e aproveite uma rede com mais de 6 mil médicos, laboratórios e estruturas próprias. Contrate em unimedpoa.com.br ou fone e WhatsApp 336 5000. Existe cuidado e existe Unimed Porto Alegre. Então, março, mês da carência zero Unimed. Deixa eu repetir aqui o telefone, contato WhatsApp 316 5000. 316 5000. Muito bem. Recado também conosco aqui, outro recado importante do Senai. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia na sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Estamos em 6 de março, mas já vai chegar abril e com ele vem aí mais uma Expo Churrasco, que este ano vai acontecer lá no Hipódromo do Cristal, né? Então acompanhe o VT aí e saiba o que vai acontecer, as festividades, as atrações e como adquirir o seu ingresso para Expo Churrasco 2025. Tá aí a Expo Churrasco. Alguém se habilita a ser degustador no dia lá? Mas já estamos prontos. Se é uma coisa que estamos, é pronto para isso. Estamos à disposição aí, é só chamar. Só receber o convite lá, sem cachê, direto. Não, sem cachê. Só pela água mineral e pela carne. Isso. Tranquilo. Abrimos mão do cachê, né? Só pela água mineral e pela carne. Mas então, no sábado, 17h45, vai estar calor ainda, porque a frente fria, como estão anunciando aí para entrar apenas no domingo, e vai ter uma redução boa, né, da temperatura, ainda bem. Mas o Internacional pode ter retornos importantes aí e já se configura aí pelo que vem apresentando, ou na hora do Grenal não tem favorito? Cara, eu tenho uma ideia do Grenal, cara. Pergunto isso embasado em cima da última atuação do Grenal, que o Inter foi bem melhor. Cara, mas pra mim, Grenal é uma coisa que ele é diferente de tudo, né, cara? Na minha cabeça, o clássico Grenal, pra mim, tá entre os 3 maiores clássicos do mundo, poderia colocá-lo. Acho que... Estava entre os 10 do mundo. Na revista 442, era um dos 10 clássicos mais importantes do mundo. Eu ainda encolho um pouco mais desse grupo nós aqui, mas eu acho que o Grenal ele é recheado de elementos, né, que o tornam mágico, né? O momento do Grenal é mágico e eu acho que todo atleta de futebol deseja jogar um Grenal. Estamos diante desses 2 ícones aqui de Grenais. Tem muito mais propriedade do que eu para falar, mas eu falo tem figurinha deles lá, como torcedor. Como torcedor, cara, ele, tipo assim, cara, teu titular tá fora, tu tá ocupando aquela vaga, tu sabe que se tu for bem no Grenal, a tua vida deslancha, ela sobe. Tu pode estar na melhor fase da tua vida, tu jogou mal o Grenal, tu desce. Sabe, é uma coisa que ela tem essa mágica, né, cara? Então eu particularmente torço que seja uma boa partida, se tivermos os retornos, seja bom, que corresponda à expectativa, mas
o que importa é o grupo estar fechado e estar a fim de ganhar. E é isso que vai fazer a diferença. Como eu disse, é o detalhe. E o detalhe vai fazer a diferença, mas tem que estar todo mundo antenado e a fim de fazer essa diferença. E esse detalhe pode ser um jogador em especial dos dois lados, um pênalti, uma falta. Em Grenal vale qualquer detalhe para sair vencedor. Eu acho que tu tem que estar com o teu time todo no dia certo. Exatamente. Entendeu? Ou antigamente, não sei se tem hoje, na época de vocês tinha bastante, aquele migué da semana, né? O cara que não treinava, depois aparecia na concentração, ninguém escalava ele e depois ele aparecia no jogo. Acontece, faz parte do mas jogo. O que eu vejo assim, acho que tem um... E aí a gente tem que dar a mão à palmatória. O Alan Patrick é um cara que é fora do contexto. Né? Aí, ninguém sabe se vai jogar ou se não vai, mas a possibilidade dele aparecer em campo é muito grande. E ele faz diferença dentro do campo. Isso é uma coisa que é incontestável, que a gente não pode dizer. Aliás, isso aí foi uma das grandes contratações da gestão do Barcelos. Foi um grande achado, o Alan Patrick, que ele estava lá perdido lá no meio da guerra da Ucrânia com a Rússia. Daí eles vieram para cá, naquele pacote, foi um grande achado do Internacional. Eu já acompanhava ele lá na Ucrânia, tinha assistido alguns jogos dele. Então eu acho que ali na questão do Grêmio ainda a questão do Cristaldo, não sei se joga. Né? Algum dos estrangeiros vai sobrar, né? Porque eu gosto muito do limite. Cristian Oliveira que chegou. Né? Tá jogando pelo lado do campo, mas é um centralizador. E eu acho que ele junto com o Brett White ali seria uma questão que poderia se implementar. Mas isso vai à questão do treinador, do Quinteiro, ele que vai ter que decidir quem vai jogar. Mas eu acho que sim, se tiver um jogador mais ou menos que nem a questão do Alan Patrick, vai fazer uma diferença. Você que foi do ramo, continua sendo, historicamente, marcou época. O Lucas Esteves pode ser surpresa, será, não? Cara, pode, eu acho que pode. A mesma coisa esse outro menino que chegou, o Camilo. O volante, tá correspondendo. É muito bom jogador, eu acho que ele junto com o Vila Sante, porque eu sou da época dos antigos ainda, eu acho que para mim o 5 é o 5. É o que vai proteger o China, Vitor Hugo. Isso. Bonamigo já era um 8, entendeu? Mas o China era um 5. Me lembro que o Norberto era um 5. Linha Azul era um 5. Então, sabe, esse tipo de jogador. Luiz Carlos era 8, né? O Luiz Carlos Martins? Era 10. Era 10. E o Flores era. O Flores era 8. 8, né? 8. 8,5. Mas era um 8,5. Mas o Martins foi engraçado que ele surgiu em Grenal como um 10, marcando como um leão, né? Exatamente. E aí eu acho que esses caras fazem uma diferença. Agora, lógico, vai depender das escalações que os dois treinadores botarem em campo. Acho que o time do Inter já está mais junto há mais tempo, está junto com o treinador há mais tempo. Quinteiro chegou agora, jogadores chegando agora também. A questão dos jogadores que estão chegando agora é que são jogadores que são acima da média para o Grêmio. Até o momento não tem correspondido à altura, joga e tudo, mas parece que ainda sente bastante o Cuejar, né? O Cuejar ele está muito cadenciado, né? O nosso jogo aqui está muito cadenciado. Mas o Camilo ele já é mais pegador, como diz o Luiz Eduardo, ele é mais aguerrido e ele rouba a bola e sai com qualidade de trás, né? Mas em composição de Grenal é um momento, né? Hoje, como é que a gente vai analisar o Grêmio hoje? Se nós pegar o Grêmio de São Raimundo para o Grêmio em Porto Alegre com o Juventude e o Grêmio contra o Juventude em Caxias, são atuações totalmente... Nós viemos o Grêmio veio de uma atuação lá contra o São Raimundo péssima, chegou aqui e fez um belo jogo contra o Juventude. Saiu do belo jogo, fez um péssimo jogo contra o Juventude em Caxias. É 8,80. O que a gente vai esperar do Grêmio? Então é um ponto de interrogação. Ele pode repetir em casa, novamente, o jogo que fez contra o Juventude. E eu acho que lá em Caxias, quem perdeu o jogo foi o Juventude. Porque se eu tenho um homem a mais e eu estou ganhando de 1-0 e eu estou marcando em cima, eu faço 2-0 e eu volto para trás, faltando 5 minutos mais 3, que deu, mais 8 minutos, eu continuo marcando em cima. Tira o espaço deles, né? Tira o espaço deles. Não, trouxe o Grêmio tudo para dentro da sua área. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu deixarias os atacantes fazer aquela troca de cabeça que deixaram o jogador do Grêmio fazer naquele lance dentro da área? Não, o que eu acho assim, isso é uma questão que, por exemplo, trouxe todo o time, até o goleiro do Grêmio para dentro da área.
E alguma coisa ia dar errado. Ô, Luiz, mas na tua época o cara não ia trocar não ia fazer aquilo, né? Intervalo, já a gente volta aí. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app, é rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. De volta aí com a parte final do Dois Toques, com mensagens importantes aqui. Ferragem Lampião. Não ande em vão pela cidade, vá direto à Ferragem Lampião, a ferragem verdadeiramente profissional, tudo que você procura em material de construção, material elétrico, você encontra a Roberto Silva 85, junto à CIS Brasil. Recado do Banrisul, nosso banco, Banco dos Gaúchos. Abre tua conta digital no Banrisul pelo app. Não precisa comprovante, não tem mensalidade. E tu ainda leva um cartão de crédito Banrisul de presente. Gráfica Clique Impresso, a gráfica do Grupo Impressul, diversas filiais espalhadas pela cidade, aqui no Shopping Total também tem a gráfica Impressul. Entre em contato aí e faça aí o seu orçamento para receber na sua casa o serviço de qualidade da Gráfica Clique Impresso. Lavagem 5 estrelas na Avenida Nilópolis, 199, no bairro Bela Vista, aberta de segunda a domingo e também feriados. E o recado Martelinho de Ouro, aquela batidinha chata no paralama, no para-choque, o seu para-brisa trincou, não tem problema, leva lá no Martelinho de Ouro, que o trabalho será de primeira na rua Euclides da Cunha, bairro Partenon, rua Euclides da Cunha, 309. Considerações finais aí para nós, Paulo Matos, sobre o jogo. Antes, você cantou a pedra aqui, muitos colegas estavam já tirando pedra. Thiago Volpe agora é um personagem, um protagonista do Grêmio.
Com o trabalho, né? Eu disse, deixa dar tempo para trabalhar. Eu acho que todo atleta ele tem que ser respeitado. Ele estava sendo desrespeitado. Eu acho que a palavra correta estava sendo desrespeitado. Não só o atleta, como o pai de família, como o profissional. E perguntaram para ele esse dia numa entrevista que eu estava assistindo, qual é a resposta que tu vai dar aos teus críticos? Eu já dei o meu trabalho. Eu acho que foi a melhor resposta que ele deu. É um grande profissional, coletivo, um grande ele humano, concedeu essa semana. Um cara educado, né? Eu acho que a resposta está sendo dada. Acho que ele tem muito ainda a apresentar, né? Ele tem um caminho longo pela frente do Grêmio, esperamos que seja vitorioso, E a mensagem aí para o Grenal, o que tu deixa aí? A mensagem que eu deixo é que o Grenal seja disputado dentro de campo. Torcedor ou fora do estádio, ou indo para o estádio, se preocupe só em torcer, né? O futebol ele ele atinge uma dimensão muito grande. É coração, é família, então respeite o torcedor adversário, porque aí você está respeitando a sua família a si próprio. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Luiz Eduardo, considerações finais aí, seu recado aí para o clássico de sábado. Primeiro, agradecer pelo convite, né? E outro, um prazerzaço aqui estar conversando. A família está sempre presente, o Heleno vem, sim, o resto só não está aqui, está nos Estados Unidos, mas quando aqui estiver, será convidado. E dizer que, cara, ficar na torcida para que corra tudo certo, que dê um jogo dentro do campo, um jogo limpo, que os torcedores vão a campo, consigam torcer e voltar para suas casas com segurança, sem problema nenhum. Pedir para os torcedores que são das torcidas organizadas terem cuidado, porque vão famílias, vão pai, filho, avô, neto, entendeu? Criança vão estar juntos ali, então para que vão todo mundo para o estádio, torçam juntos sem problema nenhum. Valeu, Luiz. Volte sempre aí conosco. Um abraço para o pessoal do Soledade, lá na parceria com a AFA. Pode deixar que doce. Muito bem. Elis, recado final para nós aí. Corroboro com meus colegas da bancada aqui, que seja um bom jogo, que se vá em paz e se retorne em paz, né? E agradecer o convite, poder ter a oportunidade de esclarecer uma fala mal colocada, e agradecer o convite de estar junto com vocês aí, e foi um prazer imenso estar com esses dois aqui, que eu acho que a gente precisa valorizar esses caras aqui. A gente precisa valorizar esses caras. Pelo que eles fizeram e continuam fazendo. Pelo que eles continuam fazendo e pela humildade e pela lealdade que eles têm com o esporte. Então, parabéns ao programa e que enalteçam mais esses caras aqui que eles merecem. Com certeza. E até uma próxima. Fique acompanhando o Atos, que será convidado mais vezes. Muito obrigado, gente. Agradecemos aí e convocamos a torcida colorada para também apoiar o futebol feminino. Muito bem. Quando é que começa a temporada lá? A partir de 15 de março. Ainda temos alguns segundos, rapidamente, não mencionei aqui. O Renan, ex-goleiro, e o Fernando Ré, que agora estão na base do Internacional. Base masculina do Internacional. O Fernando, diretor, o Renan, goleiro, é técnico do Sub-20. Técnico Sub-20. Sucesso para todos aí. Recado da Churrascaria Barranco. Para lá, continuamos o programa Dois Toques, subindo e descendo a Protásio. É o ponto de encontro. E de terça a domingo, todo o complexo, né, para você receber e pedir em casa ou saborear no local as promoções do Barranquinho, de terça a domingo, né? Sempre com promoções exclusivas. Recado da Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Está aí suvalan.com.br, o site para você entrar e encomendar os produtos da Suvalan para o seu estabelecimento, para sua casa, enfim, é só entrar em contato lá que o pessoal lhe atende. Para os amantes dos carros novos e sempre com novidades, fale com a turma do Jefferson Fisternal, lá na Kia São Motors, na Avenida Ipiranga, 8113. E para quem é amante das duas rodas, não tem problema, fica bem ao lado ali, a Suzuki São Motors. De segunda a sexta, agende a sua visita até uma das concessionárias e o Jefferson vai prontamente lhe atender. E também o recado do Zafari, que temos aqui no Shopping Total. Economizar é comprar bem. Zafari, esta instituição, completando 90 anos agora em 2025. Obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã tem mais Dois Toques, na véspera do Grande Grenal 445, que inicia a decisão do Gauchão 2025, a partir das 17h45, popular 15 para 6 da tarde, lá na Arena. Até amanhã. Tchau. Dois Toques. Oferecimento
Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.